Santo Agostinho nos diz que, ainda que não houvesse céu nem inferno que temer, não por isso deixaria de amar a Deus, por ser Ele infinitamente amável. No entanto, Deus, para que nos animemos a seguir-lhe e a amar-lhe sobre todas as coisas, nos promete uma recompensa eterna. Cumprindo dignamente tão bela missão, a qual constitui a maior alegria que neste mundo podemos esperar. Nos preparamos para uma eterna felicidade no céu. Se a fé nos ensina que Deus tudo vê, que é testemunha do quanto fazemos e sofremos, a virtude da esperança nos impulsiona a suportar as penalidades com uma inteira submissão à vontade divina, na confiança de que, por ela, seremos recompensados eternamente. Sabemos também que esta bela virtude foi a que sustentou aos mártires em seus atrozes tormentos, aos solitários nos rigores das suas penitências, e aos santos enfermos em suas dores. Se a fé nos mostra a Deus presente em todas as partes, a esperança nos impulsiona a realizar tudo o que consideramos agradável a Deus, com a mira de uma eterna recompensa, já que essa virtude contribui tanto a adoçar nossos males. Vejamos, pois, em que consiste a bela e preciosa esperança. Se nos é dado a conhecer pela fé que há um Deus, que é nosso Criador, nosso Salvador e nosso sumo bem, que nos deu o ser para que lhe conheçamos, lhe amemos, lhe sirvamos e cheguemos a lhe possuir. A esperança nos ensina que, ainda que indignos de tanta felicidade, podemos esperá-la pelos méritos de Jesus Cristo. Para lograr que nossos atos sejam dignos de recompensa, se necessitam três coisas: a saber, a fé, que nos faz ver a Deus como presente, a esperança que nos faz obrar com somente a intenção de lhe agradar, e o amor que nos une a Ele como ao nosso sumo bem. Jamais chegaremos a compreender o grau de glória que nos proporcionará no céu cada boa ação, se a realizamos puramente por Deus, nem ainda os santos que estão no céu chegam a compreendê-lo, do qual vai ver um exemplo admirável. Lemos na vida de Santo Agostinho que, enquanto este santo se dispunha a escrever a São Jerônimo, que para lhe perguntar que expressões poderiam melhor lhe servir para fazer sentir intensamente toda a extensão e grandeza da felicidade que os santos desfrutam no céu, enquanto, seguindo seu costume, colocava a carta à saudação, saúdo em Jesus Cristo, nosso Senhor, ficou inundada a sua habitação por uma luz refulgente, tão extraordinária que superava em beleza e intensidade a do sol em seu zênite, a qual luz despendia, ademais, o mais delicioso dos perfumes. Ficou tão elevado o santo que esteve a ponto de morrer de gozo. Ao mesmo tempo, ouviu que daqueles fulgores saía uma voz que lhe disse: Meu amado Agostinho, me crê ainda na terra. Graças a Deus, estou já no céu. Quer perguntar-me de que termos há que valer-se para fazer sentir do melhor modo possível a felicidade da qual gozam os santos? Há de saber, querido amigo, que é tão grande esta felicidade, supera tanto ao que uma criatura pode imaginar, que resultaria mais fácil contar as estrelas do firmamento, recolher todas as águas do mar em uma redoma, sustentar toda a terra em tuas mãos, que chegar a compreender a felicidade do menor dos bem-aventurados do céu. Me sucedeu como a rainha de Sabá, julgando ela pelas vozes da fama, havia formado um grande conceito sobre o rei Salomão. Mas depois de haver visto com seus próprios olhos a ordem admirável que reinava em seu palácio, a magnificência sem igual, a ciência e os extensos conhecimentos daquele rei, ficou tão admirada e sobrecolhida que retornou à sua terra dizendo que quanto se lhe havia dito era nada em comparação do que seus olhos haviam visto. O mesmo me sucedeu respeito à beleza do céu e à felicidade da qual gozam os santos.
Acreditava haver penetrado algo das belezas que o céu contém e da felicidade da qual gozam os santos. Pois bem, há de saber que os mais sublimes pensamentos que havia podido conceber nada são comparados com a felicidade que constitui a herança dos bem-aventurados. Lemos na vida de Santa Catarina de Siena que esta santa mereceu de Deus a graça de ver, em alguma maneira, a beleza do céu, a felicidade da qual ali se desfruta. Ficou tão sobrecolhida que caiu em êxtase. Disse a santa que o Senhor lhe havia feito ver algo da beleza do céu e da alegria de que gozam os bem-aventurados. Mas excedia tanto tudo isso ao que podemos nós imaginar, que resultava impossível dar a menor ideia. Já vê, pois, aonde nos levam nossas boas obras, se as fazemos com a mira de agradar a Deus. Já vê quantos são os bens que a virtude da esperança nos faz desejar e aguardar. Dissemos que a virtude da esperança nos consola e sustenta nas provas que Deus nos envia. Temos dele um grande exemplo na pessoa do Santo Jó, sentado no monturo, coberto de chagas dos pés à cabeça. Havia perdido seus filhos, esmagados ao derrubar-se sua casa. O mesmo, desde sua cama, houve de refugiar-se no monturo, mais miserável e hediondo, abandonado por todos. Seu pobre corpo estava cheio de podridão. Sua carne viva era já pastagem dos vermes, aos quais tinha que apartar com um caco de cerâmica. Se viu insultado pela sua própria esposa, que, ao invés de o consolar, se alegrava em encher-lhe de injúrias, dizendo-lhe: Vê o Deus a quem serve com tanta fidelidade? Vê de que maneira te recompensa? Pede-lhe que te tire a vida. Ao menos com isso te verás livre de tantos males. Seus melhores amigos o visitavam apenas para acrescentar suas dores. Mas apesar do estado miserável ao qual estava reduzido, não deixou nunca de esperar em Deus. Não, meu Deus, jamais deixarei de esperar em vós. Ainda que me tirasse a vida, não deixaria de esperar em vós e de confiar em vossa caridade. Porque hei de desanimar-me, meu Deus, e me abandonar ao desespero? Confessarei em vossa presença meus pecados, que são a causa dos males que padeço. E espero que sereis vós, meu Salvador. Tenho a esperança de que um dia me recompensará pelos males que agora experimento pelo vosso amor. Aqui tens o que podemos chamar de uma verdadeira esperança. Por ela, apesar de que o santo homem via descarregar sobre si toda a cólera divina, não deixava, contudo, de esperar em Deus, sem examinar o motivo do porquê sofria aqueles males sem conta. Contentava-se somente com dizer que seus pecados eram a causa de tudo. Vê os grandes bens que a esperança nos procura? Todos o têm por desgraçado. Somente ele, estendido em um monturo, abandonado pelos seus e desprezado pelos demais, se sente feliz, posto que coloca em Deus toda a sua confiança. Ah, se em nossas penas, em nossas tristezas e em nossas enfermidades mantivéssemos sempre uma tão grande confiança em Deus, quantos bens atesouraríamos para o céu? Ai, quão cegos somos! Se, em lugar de nos desesperar em nossas penalidades, conservássemos aquela firme esperança que, junto com outros meios para merecer o céu, nos envia Deus, com quanta alegria sofreríamos. Porém, me dirão, que significa esta palavra? Esperar? Vejam-o aqui. É suspirar por algo que deve fazer-nos felizes na outra vida. É o desejo de ver-nos livres de todos os males deste mundo. O desejo de possuir toda a sorte de bens capazes de nos satisfazer plenamente. Depois que Adão pecou e se viu cheio de tantas misérias, seu grande consolo era o pensar que não apenas seus sofrimentos lhe mereceriam o perdão dos pecados, senão, ademais, lhe proporcionariam os bens do céu. Quanta bondade há de um Deus ao recompensar por toda uma eternidade a mais insignificante das nossas obras. Mas para que mereçam tanta alegria, quer o Senhor que depositemos nele uma grande confiança.
qual a que tem os filhos com seus pais. Por isso vemos que, em muitas passagens da Escritura, toma o nome do Pai, a fim de nos inspirar uma grande confiança. Em todas nossas penas, sejam da alma, sejam do corpo, quer que recorramos a Ele. Promete nos socorrer sempre que a Ele acudamos. Se toma o nome do Pai, é para nos inspirar maior confiança. Olha de que maneira nos ama. Por seu profeta Isaías nos diz que nos leva em seu seio. É impossível que uma mãe esqueça a um filho que leva em suas entranhas. E ainda que cometesse tal barbaridade, lhe digo que eu não esquecerei ao que coloca em mim a sua confiança. Queixa-se de que não confiamos nele como deveríamos, e nos adverte que não depositemos nossa confiança nos reis e príncipes, já que sairiam decepcionadas nossas esperanças. E ainda vai além, pois nos ameaça com sua maldição se deixamos de confiar nele. Assim nos fala pelo seu profeta Jeremias: Maldito seja o que não coloca em Deus sua confiança. Em outra parte nos diz: Bendito seja o que confia no Senhor. Relembre a parábola do filho pródigo, e que Jesus nos propõe com tanto amor, a fim de nos inspirar uma grande confiança em sua bondade. Que é o que faz aquele bom pai? Nos diz Jesus Cristo que é precisamente o Pai eterno a quem se refere a parábola. Em vez de aguardar que o filho vá atirar-se aos seus pés, enquanto o divisa, não o deixa falar. Não, meu filho, não me fale de pecados, não pensemos em outra coisa que nos alegrar. E aquele pai bondoso convida a toda a corte celestial a dar graças a Deus por haver visto ressuscitado ao filho que acreditava morto, por haver recobrado ao filho que tinha por perdido, para lhe dar a entender quanto o ama, e lhe oferece novamente sua amizade e todos os bens. Pois bem, essa é a maneira como recebe Jesus ao pecador quantas vezes retorna ao seu seio. Lhe perdoa e lhe restitui quantos bens o pecado lhe arrebatou. Ao considerar isto, quem de nós não abrigará a maior confiança na caridade de Deus? E ainda vai mais além, já que nos diz que quando temos a alegria de deixar o pecado para lhe amar, todo o céu se regozija. Se lerem outra página do Evangelho, verão com que diligência correm em busca da ovelha perdida. Ao achá-la, fica tão satisfeito que, para lhe evitar o cansaço do caminho, a carregou sobre os ombros. Olhem com quanta indulgência e bondade recebe a Madalena. Vejam com que ternura a consola. E não somente a consola, senão que a defende contra os insultos dos fariseus. Olhem com quanta caridade e com quanto prazer perdoa a mulher adúltera. Ela lhe ofende, e ele mesmo se constitui em seu protetor e salvador. Olhem sua diligência em sair ao encontro da samaritana para salvar sua alma. Vai esperá-la junto ao poço de Jacó. Se digna dirigir ele primeiro a palavra, para lhe mostrar toda a sua bondade. E, a pretexto de lhe pedir água, lhe dá a graça do céu. Digam-me, que razões poderemos dar para excusar-nos quando nos faça presente a bondade com que nos tratou? Quando nos convença do bem que haveríamos sido recebidos se nos houvéssemos determinado a retornar a Ele? Quando nos manifeste o gozo com que nos haveria perdoado e restituído sua graça? Muito exatamente poderá nos dizer: desgraçado, se viveu e morreu no pecado, foi porque não quis sair dele. Minha vontade de perdoar-te era grande. Vejam como Deus quer que acudamos a Ele com grande confiança em nossas doenças espirituais. Por seu profeta Miqueias, nos disse que, ainda que nossos pecados sejam mais numerosos que as estrelas do firmamento, que as gotas de água do mar, que as folhas dos bosques, ou que os grãos de areia que circundam o oceano, tudo o esquecerá. Se nos convertemos sinceramente, e nos disse também que, ainda que o pecado haja feito
a nossa alma mais negra que o carvão, ou mais vermelha que a púrpura, nos tornará mais branco que a neve. Nos diz que atira nossos pecados nas profundidades do mar, a fim de que não reapareçam jamais. Quanta caridade nos manifesta Deus! Com quanta confiança deveremos nos dirigir a Ele? Mais que desespero a de um cristão condenado, quando se dê conta da facilidade com que Deus lhe haveria perdoado, se houvesse acertado a lhe pedir perdão. Digam-me agora se, ao condenar-nos, não será por pensamentos saudáveis. Quantos bons desejos não haverá suscitado em nós a voz de Deus? Oh, meu Deus, quão infeliz é o homem ao precipitar-se na condenação, quando tão facilmente poderia salvar-se. Para convencer-nos do que acabo de dizer, não há mais que considerar o que por nós fez Jesus durante os 33 anos que esteve aqui na terra. Lhes disse, em segundo lugar, que até com respeito às nossas necessidades temporais, devemos ter grande confiança em Deus, a fim de nos mover a recorrer a Ele confiadamente no que se refere às necessidades do corpo. Nos assegura que valerá por nós, e assim vemos que obrou grandes milagres para fazer que não nos falte o necessário para viver. Lemos na Sagrada Escritura que alimentou ao seu povo pelo espaço de 40 anos no deserto, com o maná que caía todos os dias antes de sair o sol. Durante aqueles mesmos 40 anos, as vestimentas dos israelitas não se estropiaram, no mais mínimo. Nos diz o Evangelho que não nos preocupemos pelo que se refere à nossa vestimenta ou à nossa alimentação. Contemplai, disse, as aves do céu. Nem semeiam, nem colhem, nem armazenam nada em seus paióis. Olhai com que preocupação os alimenta vosso Pai. E não serão vós, porventura, de melhor condição, sendo como são filhos de Deus? Gente de pouca fé. Não os acolheis, pois, pelo cuidado de achar o que haveis de comer, ou com que vestir vosso corpo. Contemplai os lírios do campo, vede como crescem, e, no entanto, não trabalham nem tecem. Olhem, não obstante, o vestido com o qual se adornam, lhes asseguro que Salomão, em todo o esplendor da sua glória, jamais ostentou vestimenta semelhante. Sim, pois, conclui o Divino Salvador, o Senhor é tão solícito em vestir uma erva que hoje existe e amanhã é jogada ao fogo. Com quanta maior razão cuidará de vós que sois seus filhos? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o demais lhe será acrescentado. Olhai ainda até onde quer fazer chegar nossa confiança. Quando orarem, nos diz, não digam, meu Deus, senão Pai Nosso, pois sabemos que o Filho tem uma confiança ilimitada em seu Pai. Dizei-me, não haveis de concordar comigo em que, se somos tão desgraçados neste mundo, provém ante tudo de que não temos em Deus a suficiente confiança? Dissemos, em terceiro lugar, que concebiremos uma grande confiança em Deus ao experimentar qualquer tristeza, pena ou enfermidade. É preciso que esta grande confiança no céu nos sustente e nos console naquelas horas amargas. Isto fizeram os santos. Lemos na vida de São Sinforiano que, ao ser conduzido ao martírio, sua mãe, que lhe amava verdadeiramente em Deus, subiu a uma parede para o ver passar. E com toda a força dos seus pulmões clamou: meu filho, levanta teus olhos ao céu. Valor, meu filho, que a esperança no céu te sustente. Valor, meu filho, se o caminho do céu é difícil, em troca é muito curto. Animado, aquele filho, pelas palavras da sua mãe, aguentou com grande intrepidez os tormentos e a morte. São Francisco de Sales tinha em Deus tanta confiança que parecia insensível às perseguições de que era objeto. E dizia a si mesmo: toda vez que nada sucede sem permissão divina, as perseguições não são mais que para nosso bem.
Lemos em sua vida que, em certa ocasião, foi vilmente caluniado. Apesar disto, nem por um momento perdeu sua ordinária tranquilidade. Escreveu a um dos seus amigos que uma pessoa lhe acabava de avisar que se murmurava dele em grande maneira, mas esperava que o Senhor reorganizaria tudo aquilo para a sua glória e para a salvação da sua alma. Se limitou a rezar pelos que lhe caluniavam. Tal é a confiança que nós devemos ter em Deus. Ao achar-nos perseguidos e desprezados, possuímos a prova mais inequívoca de que somos verdadeiramente cristãos. Isto é, filhos de um Deus desprezado e perseguido. Lhes dizia, em quarto lugar, que se concebermos uma cega confiança em Jesus Cristo, quem jamais deixará de acudir em nosso socorro ao ver-nos atribulados, se acudirmos a Ele como um filho acode ao seu Pai. Devemos ter também uma grande confiança em Sua Santíssima Mãe, tão boa e tão solícita para nos socorrer em nossas necessidades temporais e espirituais, e, sobretudo, no primeiro momento da nossa conversão a Deus. Se nos remorde algum pecado cuja confissão nos cause vergonha, atiremo-nos aos seus pés e teremos a segurança de que nos alcançará a graça de nos confessar bem e, ao mesmo tempo, não cessará de implorar nosso perdão. Para lhes demonstrar, aqui tens um admirável exemplo. Refere-se que certo homem durante muito tempo levou uma vida bastante cristã para lhe fazer conceber grandes esperanças de alcançar o céu. Porém, o demônio, que não pensa mais que em vossa perdição, lhe tentou com tanta insistência e tão constantemente que chegou a lhe ocasionar uma grande queda. Havendo instantaneamente entrado em reflexão, compreendeu a enormidade do seu pecado e propôs, em seguida, recorrer ao remédio da penitência. Porém, concebeu de seu pecado uma vergonha tal que jamais pôde determinar-se a confessá-lo. Atormentado pelos remordimentos da sua consciência, que não lhe deixava descansar, tomou a decisão de atirar-se à água para dar fim aos seus dias, esperando com isso dar fim às suas penas. Porém, ao chegar à borda da margem, se encheu de temor, considerando a condenação eterna na qual se precipitaria, e voltou atrás, chorando a lágrima viva, rogando ao Senhor que se dignasse perdoar-lhe sem que se visse obrigado a confessar-se. Acreditou poder recobrar a paz do espírito, visitando muitas igrejas, rezando e executando duras penitências. Mas, apesar de todas suas orações e penitências, os remordimentos lhe perseguiam a todas as horas. Nosso Senhor quis que alcançasse o perdão graças à proteção da sua Mãe Santíssima. Uma noite, enquanto estava possuído da maior tristeza, se sentiu decididamente impulsado a confessar-se. E, seguindo aquele impulso, se levantou muito cedo e se encaminhou à igreja. Mas quando estava a um momento de confessar-se, sentiu-se mais que nunca acometido da vergonha que lhe causava seu pecado, e não teve valor para realizar o que a graça de Deus lhe inspirou. Passado algum tempo, teve outra inspiração semelhante à primeira. Encaminhou-se de novo à igreja, mas outra vez sua boa ação se frustrou pela vergonha. E, em um momento de desespero, fez o propósito de abandonar-se à morte antes que declarar seu pecado a um confessor. Sem embargo, lhe veio o pensamento de encomendar-se à Santíssima Virgem. Antes de retornar à sua casa, foi a prostrar-se ante o altar da Mãe de Deus. Ali fez presente à Santíssima Virgem a grande necessidade que do seu auxílio tinha, e com lágrimas nos olhos a conjurou a que não o abandonasse. Quanta bondade é da Mãe de Deus, quanta diligência em socorrer aquele desgraçado. Ainda não se havia ajoelhado quando desapareceram todas as suas angústias. Seu coração ficou inteiramente transformado. Levantou-se cheio de valor. Foi ao encontro de um sacerdote, ao qual, em meio a um rio de lágrimas, confessou todos os seus pecados. À medida que ia declarando suas faltas, lhe parecia tirar tão grande peso da sua consciência.
E depois declarou que, ao receber a absolvição, experimentou a maior felicidade que se lhe houvesse presenteado todo o ouro do mundo. Ai, qual haveria sido a desgraça daquele pobre se não houvesse recorrido à Santíssima Virgem? Sem dúvida, agora se abrasaria no inferno. Em todas nossas penas, sejam da alma, sejam do corpo, depois de Deus, conceberemos uma grande confiança na Virgem Maria. Veja aqui outro exemplo, o qual fará mover em vós uma terna confiança na Santíssima Virgem, sobretudo quando queiram conceber grande horror ao pecado. O bem-aventurado São Ligório refere que uma grande pecadora chamada Helena acertou um dia a entrar em um templo. E a casualidade, ou melhor, a providência, tudo dispõe em bem dos seus escolhidos. Quis que ouvisse um sermão que se estava dizendo sobre a devoção ao Santo Rosário. Ficou tão bem impressionada com o que o pregador dizia acerca das excelências e saudáveis frutos daquela santa devoção que sentiu desejo de possuir um rosário. Terminado o sermão, foi comprar um. Mas durante muito tempo teve muito cuidado em ocultá-lo para que não rissem dela. Começou a rezar cada dia o rosário, mas sem gosto e com pouca devoção. Passado algum tempo, a Virgem fez que experimentasse tanta devoção e prazer naquela prática que não se cansava dela. Aquela devoção tão agradável à Santíssima Virgem lhe mereceu um olhar compassivo, a qual lhe fez conceber um tão grande aborrecimento e horror da sua vida passada, que sua consciência se transformou em um inferno e a inquietava sem descanso. Noite e dia, desgarrada continuamente por seus pulsantes remordimentos, não podia já resistir à voz interior que lhe apresentava o sacramento da penitência, como o único remédio para conseguir a paz por ela tão desejada. A paz que havia buscado inutilmente em todas as partes. Aquela voz lhe dizia que o sacramento da penitência era o único remédio aos males da sua alma. Convidada por aquela inspiração, empurrada e guiada pela graça, foi ajoelhar-se aos pés do ministro do Senhor, ao que descobriu todas as misérias da sua alma. Ou seja, todos seus pecados confessou-se com tanta contrição e com tanta abundância de lágrimas, que o sacerdote ficou admirado em grande maneira, não sabendo a que atribuir aquele milagre da graça. Acabada a confissão, Helena foi prostrar-se ante o altar da Santíssima Virgem. E ali, penetrada dos mais vivos sentimentos de gratidão, exclamou: Virgem Santíssima, é verdade que até o presente fui um monstro, mas vós, com o grande poder que tens diante de Deus, ajuda-me a me corrigir. Desde agora proponho empregar o resto dos meus dias em fazer penitência. Desde aquele momento e de retorno já à sua casa, rompeu para sempre os laços das más companhias que até então a haviam retido nas mais abomináveis desordens. Repartiu todos os seus bens aos pobres e se entregou a todos os rigores e mortificações que lhe inspirar puderam o amor a Deus e o remordimento dos seus pecados, para que ficasse premiada a grande confiança que aquela mulher havia depositado na Virgem Maria. Em sua última hora se lhe apareceram Jesus e a Santíssima Virgem, e em suas mãos entregou sua bela alma, purificada pela penitência e as lágrimas. De maneira que, depois de Deus, foi a Santíssima Virgem a quem deveu aquela grande penitente sua salvação. Vede agora outro exemplo, não menos admirável, de confiança na Virgem Maria e que manifesta quão presta está a Santíssima Virgem para nos ajudar a sair do pecado. Refere-se que houve um jovem a quem seus pais educaram muito bem, mas teve a desgraça de contrair um mau hábito, o qual foi para ele uma fonte inesgotável de pecados. Conservando ainda o santo temor de Deus e desejando renunciar às suas desordens, fazia às vezes algum esforço por sair do seu triste estado. Mas o peso dos seus vícios lhe arrastava de novo.
Detestava seu pecado e, apesar disso, caía a cada momento. Vendo que de nenhuma maneira podia se corrigir, se desanimou e determinou não se confessar mais. Ao ver seu confessor que não se apresentava no tempo de costume, tentou um novo esforço por devolver a Deus aquela pobre alma. Foi entrevistar-se com ele em um momento em que estava trabalhando só. Aquele desgraçado jovem, ao ver chegar o sacerdote, prorrompeu em gritos e lamentos. Que lhe ocorre, meu amigo? Lhe perguntou o sacerdote. Ó padre, estou condenado. Vejo muito claro que nunca poderei me corrigir e resolvi abandonar tudo. Que é o que diz, meu amigo? Ao contrário, me consta que, se quiser fazer o que agora lhe vou indicar, te emenderás e alcançará o perdão. Vá imediatamente e atira-te aos pés da Santíssima Virgem para lhe implorar tua conversão, e depois venha ver-me. O jovem foi no mesmo instante a prostrar-se aos pés da Virgem Maria, e, regando o chão com as suas lágrimas, lhe suplicou que tivesse piedade de uma alma que tanto sangue custou a Jesus Cristo, seu divino Filho, e que o demônio iria arrastar ao inferno. No momento, sentiu nascer em seu peito uma confiança tal que, ao seu impulso, se levantou e foi confessar-se. Converteu-se sinceramente. Seus maus hábitos foram destruídos radicalmente e serviu a Deus durante o resto da sua vida. Concordemos, pois, em que, se permanecemos em pecado, é porque não queremos nos valer dos meios que a religião nos oferece, nem recorrer com tanta confiança à nossa bondosa mãe, que se apiadasse de nós, como se apiadou de todos os que acudiram a ela. Lhes disse, em quinto lugar, que a virtude da esperança nos induz a executar nossas ações com o único olhar de agradar a Deus e não ao mundo. Começaremos a praticar tão bela virtude ao despertar-nos, oferecendo com amor e fervor nosso coração a Deus, pensando na magnitude da recompensa que merecemos durante o dia, se tudo o que nele obramos o fazemos somente para agradar a Deus. Dizei-me, se em todas nossas obras acertássemos a pensar sempre na magnitude da recompensa que Deus nos tem reservada pela menor das nossas ações, quais não seriam nossos sentimentos de respeito e veneração a Deus, nosso Senhor? Com que pura intenção daríamos nossas esmolas? Porém, me dirão, ao dar uma esmola sempre o fazemos por Deus e não pelo mundo. Sem embargo, estamos muito satisfeitos de que nos vejam os demais, de que nos louvem, e até nos alegramos em referir nossos atos de generosidade. No íntimo dos nossos corações, nos sentimos bem pensando em nossas liberalidades e nos aplaudimos a nós mesmos. Em câmbio, se aquela bela virtude adornasse nossa alma, só buscássemos a Deus, nem o mundo, nem nós mesmos entrariam para nada. E não é estranho que realizemos com tanta imperfeição nossas boas obras. É que não pensamos na recompensa que Deus nos tem reservada se as praticamos somente para lhe agradar. Ao dispensar um favor a alguém que, em vez de ser agradecido, nos paga com ingratidão, se tivéssemos a bela virtude da esperança, ficaríamos satisfeitos pensando que o prêmio que Deus nos dará será muito maior. Nos diz São Francisco de Sales que, se lhe apresentassem duas pessoas a pedir um favor e ele somente pudesse oferecer a uma, escolheria a que, ao seu juízo, houvesse de ser menos agradecida, já que assim seu mérito ante Deus seria maior. O santo rei Davi dizia que tudo o fazia na santa presença de Deus, como se no momento houvesse de ser julgada a sua obra e receber a recompensa, pelo qual fazia sempre bem o que realizava somente por agradar a Deus. Em efeito, os que estão faltos na virtude da esperança, tudo o fazem pelo mundo, para se fazer amar ou apreciar. E com isso perdem toda a recompensa. Dizemos que, em nossas penas e enfermidades, conceberemos uma grande confiança em Deus, nosso Senhor.
Aqui é precisamente onde Deus se alegra em colocar à prova a nossa confiança. Lemos na vida de Santo Euseardo que os mundanos se riam publicamente da sua devoção, e os libertinos a tomavam como coisa de burla. Santa Delfina lhe disse um dia que o desprezo que faziam da sua pessoa recaía também sobre sua virtude. Ai, lhe respondeu chorando o santo, quando penso no que Jesus Cristo padeceu por mim, me sinto tão impressionado que, ainda que me tirassem os olhos, não acharia palavras para queixar-me. Fixo meu pensamento na grande recompensa que está preparada aos que padecem por amor a Deus. Aqui está toda a minha esperança e o que me sustenta em minhas penas. E isso é muito fácil de compreender, que é, em efeito, o que poderá consolar a uma pessoa enferma, senão a magnitude da recompensa que Deus lhe tem preparada na outra vida? Lemos na história que um pregador, devendo pregar em um hospital, escolheu por assunto os sofrimentos. Expôs como os sofrimentos servem para tesourar grandes méritos para o céu, e fez ressaltar o agradável que é a Deus uma pessoa que sabe sofrer com paciência. Em tal hospital havia um pobre enfermo que, desde há muitos anos, estava padecendo muito, mas, por desgraça, queixando-se continuamente, pelo ouvido naquele sermão, compreendeu o grande tesouro de bens celestiais que havia perdido. E, terminado o sermão, se pôs a chorar e a dar extraordinários gemidos. Ouviu um sacerdote e lhe perguntou por que mostrava tanta tristeza, advertindo-lhe que, se era porque alguém lhe havia causado aquela pena, ele era o administrador e podia lhe fazer justiça. Aquele infeliz respondeu: Oh, não, senhor, ninguém me fez mal algum. Eu mesmo sou quem me prejudicou. Como? Lhe perguntou o sacerdote. Senhor, depois de sofrer tantos anos, quantos bens perdi, com os quais haveria merecido o céu se houvesse sabido levar a enfermidade com paciência. Ai, quão desgraçado sou! Eu me considerava tão digno de pena. Se houvesse compreendido a realidade do meu estado, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Quantas pessoas falarão da mesma maneira na hora da morte? Sendo assim que suas penas sofridas com ânimo de agradar a Deus lhe houvessem ganhado o céu. Agora, em câmbio, usando mal delas, somente servem para sua perdição. Há uma mulher que desde muito tempo se achava sepultada em uma cama, sofrendo horríveis dores, e apesar disso parecia estar inteiramente satisfeita, havendo-se-lhe perguntado que era o que a animava a manter-se tranquila em um estado tão digno de compaixão, respondeu: Ao pensar que Deus é testemunha dos meus sofrimentos e que por eles me premiará por uma eternidade, experimento uma alegria tal. Sofro com tanto prazer que não mudaria a minha situação por todos os impérios do mundo. Já vês, pois, como os que têm a alegria de adornar seu coração com esta belíssima virtude, logram logo cambiar suas dores em delícias. Ao ver no mundo há tantas pessoas desgraçadas, maldizendo sua existência e passando sua vida em uma espécie de inferno, perseguidas sempre pela tristeza ou pelo desespero, aí pensemos que tais desgraças provêm de não pôr em Deus sua confiança e de não considerar a grande recompensa que no céu as espera. Lemos que Santa Felicidade, temendo que o menor dos seus filhos não tivesse ânimo para suportar o martírio, lhe disse a fortes vozes: Meu filho, levanta teus olhos ao céu, que será tua recompensa. Um só momento e haverão terminado teus sofrimentos. Tais palavras saídas da boca de uma mãe fortaleceram de tal maneira aquele pobre filho que, com indizível alegria, entregou seu pequeno corpo aos tormentos que os cruéis torturadores quiseram lhe fazer padecer. Nos dias de São Francisco Xavier, que, estando em país selvagem, houve de suportar todos os padecimentos que aqueles idólatras se lhes ocorreu lhe infligir, sem receber consolo algum, mas tinha posta de tal maneira sua confiança em Deus que mereceu o auxílio divino de uma maneira visível. Jesus Cristo, para nos dar a entender quanto devemos confiar nele
e como lhe pediremos sempre, sem temor algum, tudo o que necessitemos, assim para a alma como para o corpo, nos diz em seu evangelho que um homem foi durante a noite pedir 3 pães a um amigo seu, para dar de comer a um hóspede recém-chegado. O outro lhe respondeu que estavam deitados ele e seus filhos, e que não lhes incomodasse. Porém, o primeiro insistiu em sua petição, dizendo que carecia de pão para oferecer ao seu visitante. Por fim, o outro acedeu em lhe dar o que lhe restava, não porque fosse seu amigo, senão que para se livrar do homem tão inoportuno, do qual concluiu Jesus Cristo: Pedi e se os dará, buscai e encontrarás, chamai e se os abrirá. E tenham a segurança de que tudo quanto pedirem ao Pai, em meu nome, lhes será concedido. Em sexto lugar, hei de dizer-lhes que nossa esperança há de ser universal. Ou seja, acudiremos a Deus em tudo quanto possa nos acontecer. Se estamos enfermos, ponhamos nele toda a nossa confiança, pois tantas dolências curou enquanto esteve neste mundo, e se nossa saúde há de ser para a sua glória ou para a salvação da nossa alma, podemos estar seguros de obtê-la. E se pelo contrário a enfermidade nos há de ser mais vantajosa, nos concederá as forças necessárias para sofrê-la com paciência, a fim de nos recompensar na eternidade. Se nos achamos em algum perigo, imitemos as 3 crianças que aquele rei jogou no forno da Babilônia. Colocaram de tal maneira sua confiança em Deus, que o fogo não fez mais que queimar a corda que o sujeitava, de modo que passeavam em meio à fogueira, como em um jardim de delícias. Nos sentimos tentados? Confiemos em Jesus Cristo e não sucumbiremos. Este eterno Senhor nos mereceu a vitória em nossas tentações, permitindo que o demônio lhe tentasse. Nos domina algum mau hábito e tememos não poder sair dele? Confiemos unicamente em Deus, já que ele nos mereceu toda classe de graças para vencer ao demônio. Assim lograremos achar consolo nas misérias que são inseparáveis da nossa vida. Atendei ao que nos diz São João Crisóstomo. Para merecer tais consolos, não nos deixemos levar pela presunção, nos colocando voluntariamente em perigo de pecar. Nosso Senhor não nos prometeu sua graça, senão em condição de que, por nossa parte, façamos todo o possível para evitar o perigo de cair. Ademais, procuremos não abusar da paciência divina, permanecendo no pecado baixo o pretexto de que Deus não deixará de nos perdoar, ainda que dilatemos nossa confissão. Muito cuidado, já que enquanto estamos em pecado, corremos o mais sério perigo de nos precipitar no inferno. A parte de que, quando permanecemos voluntariamente no pecado, é muito duvidoso que nosso arrependimento, na hora da morte, haja de obter-nos a salvação, já que a hora em que espontaneamente pudemos sair do pecado, permanecemos nele. Desgraçados de nós! Como nos atrevemos a permanecer no pecado, quando nem por um minuto temos nossa vida assegurada? Nos diz o Senhor que virá quando menos o suspeitemos. Digo, pois, que, se bem não devemos abusar da esperança, tampouco devemos desesperar da misericórdia divina, pois é infinita. É o desespero um pecado maior que todos quantos podemos haver cometido, pois pela fé sabemos que Deus não nos negará o perdão, se acudimos a Ele com sinceridade. A magnitude dos nossos pecados não deve gerar em nós o temor de que se nos negue o perdão, pois todos eles, comparados com a misericórdia de Deus, são menos que um grão de areia ao lado de uma montanha. Se Caim, depois de haver matado ao seu irmão, houvesse pedido perdão a Deus, podia estar seguro de alcançá-lo. Se Judas se houvesse atirado aos pés de Cristo para lhe suplicar o perdão, Jesus Cristo lhe haveria perdoado sua culpa como a São Pedro. Mas, para terminar, queremos saber por que permanecemos tanto tempo em pecado e nos inquieta tanto o momento em que haveremos de nos acusar dele? É por causa do nosso orgulho.
Se possuíssemos uma verdadeira humildade, não permaneceríamos em pecado, nem veríamos com temor a hora de nos acusar. Peçamos a Deus o menosprezo de nós mesmos e temeremos o pecado e o confessaremos tão logo o hajamos cometido. E concluo dizendo que pediremos a Deus com frequência esta bela virtude da esperança, a qual nos impulsará sempre a executar nossas ações somente com o ânimo de agradar a Deus. Procuremos não nos desesperar nunca, nem nas enfermidades, nem em qualquer outra tribulação. Pensemos que tudo isso são bens que Deus nos envia para nos merecer uma eterna recompensa, a qual os desejo.